Pois é, meu amigo, não é que o PT acabou caindo numa arapuca preparada pelo PL? Sim, segundo uma matéria até da própria Metrópolis, do jornal Metrópolis, caíram na armadilha e o tombo foi feio, ou seja, pode ser muito feio. A gente vai falar sobre essa decisão que o PL, armou para trazer um secretário de governo norte-americano, ex-secretário do Donald Trump, aqui no Brasil, para falar algumas denúncias que ele tem, e que pode ser exposta aqui e que o PT apoiou. Pois é, vocês vão acompanhar essa matéria do Igor Gadelha comigo. Outro ponto que a gente precisa conversar também é sobre o Lula, arregando para o Donald Trump. Pois é, você lembra daquele momento em que o Lula falou, fala mansinho comigo, viu, Trump? Pois é, agora parece que quem está falando mansinho com o Trump é o Lula. Ele já sentiu o tamanho do impacto se vier o tarifaço do Trump para cima do Lula. Ele sabe que ele não se elege nunca mais. Outro ponto interessante, que a gente ainda analisa nesse editorial, é uma matéria da Folha de São Paulo. Você sabe o que virou o maior símbolo espinhoso nas mãos do ministro Alexandre de Moraes? Um símbolo feminino, um batom. E a matéria da Folha de São Paulo, que nós vamos discutir aqui. Também vamos falar sobre os presos, ou seja, os condenados do 8 de janeiro, que estão fazendo várias denúncias contra a OAB, e sobre a decisão do ministro Luiz Fux, que deu repercussão, e a manifestação do ministro Marco Aurélio sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente já começa esse primeiro editorial do dia com muita coisa importante preparado aqui para vocês. Bora começar? Vem comigo então. Não esquece só de se inscrever, vai. Eu sei que é chato ficar aqui mendigando inscritos para vocês, mas a gente precisa, tá? Quando vocês se inscrevem, o YouTube dá maior relevância, então dá uma força pra gente, vai, rumo a 1.800.000 seguidores. E outra coisa, se você não visitou a nossa biblioteca digital, vai lá, dá uma força para a nossa biblioteca digital. E para você que tem medo, de perder o seu patrimônio aí, conheça o livro Os Princípios da Holding Familiar, tá? Muito bem preparado. Eu sou especialista nesse assunto, foi eu que escrevi o livro. É muito claro sobre como a holding familiar pode te ajudar. Combinado? Vamos para cima? Então, vem comigo e vamos começar com matéria. E aí, você acha que o PT é muito espertão ou consegue ainda cair numa armadilha do PL? Pois é, caiu na armadilha do PL. Acabou, se dando muito mal. O Sóstenes Cavalcante preparou no primeiro dia, depois deles falarem que conseguiram uma grande vitória, ou melhor, o STF disse que conseguiu uma grande vitória ao retirar o Eduardo Bolsonaro da Comissão de Assuntos Exteriores. E aí entrou o Felipe Barros. Mas olha só, PT cai em armadilha bolsonarista na Comissão de Relações Exteriores. Os deputados federais do PT e outros partidos aliados do governo Lula também caíram em uma armadilha bolsonarista durante a reunião na Comissão de Relações Exteriores. No dia que estava todo mundo observando o teatro do julgamento do Bolsonaro, que estava todo mundo só observando aquilo ali, veio o líder do PL, mandou uma comunicação de convite, para que os deputados apoiassem, todo mundo focando no coisa do Bolsonaro lá, no julgamento do Bolsonaro, foram e toparam. Foi unânime, todo mundo votou, junto com outras pautas, a convocação do Michael Benz. Então, com o apoio dos petistas e de outros aliados do governo, a bancada bolsonarista na casa aprovou por unanimidade um convite para a comissão ouvir o Michael Benz, ex-funcionário do Departamento dos Estados Unidos. O requerimento foi apresentado pelo líder, que é o Sóstenes Cavalcante. O Michael Benz foi ex-chefe do setor de informática do Departamento de Estado durante o primeiro governo do Donald Trump. E aí, o Michael Benz denunciou recentemente que a USAID, aquela agência que foi criada para prestar solidariedade a outros países, ela não fazia isso.
Pelo contrário, ela só espalhava, né, recursos financeiros para manter a esquerda no poder. E aí ele denunciou que a USAID teria atuado para influenciar nas decisões nos países, né, onde ela tinha atuação, e entre eles o Brasil. Segundo a matéria aqui, em uma entrevista concedida em fevereiro de 2025, nos Estados Unidos, o ex-secretário do Donald Trump, o Michael Benz, chegou a afirmar que, sem o financiamento da agência americana, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido reeleito em 2022. Pois é, e que teve interferência pesada da USAID aqui. E agora ele virá ao Brasil, né, para participar dessa audiência, onde ele pretende fazer denúncias. Só que tem um detalhe. Lá em fevereiro de 2025, o Donald Trump tinha acabado de entrar. E aí é ali que o Elon Musk estava começando a fazer as investigações sobre a atuação da USAID. E o que mudou de lá para cá? O que mudou na regra do jogo? Agora, o Elon Musk tem o DOGE, que é o Departamento Governamental de Fiscalização, e fizeram uma devassa, uma reviravolta em todos os documentos e fatos da USAID, inclusive em relação ao Brasil. E aí, só se você achar que o Elon Musk não gosta do Moraes, não gosta do Lula, é que pode ser que o Elon Musk dê argumentos e provas suficientes para que o Michael Benz venha aqui dentro da nossa casa e prova que eles, os americanos, interferiram aqui nas nossas eleições. Já pensou que reviravolta e que repercussão internacional que isso não vai dar? Pois é. Mas o PT pelo menos colocou o Bolsonaro no banco dos réus. Ou seja, enquanto eles estavam focados, olha o tamanho da presepada que o PL armou para eles. E aí, o que você me diz sobre isso? Deixa no comentário e não esquece de se inscrever. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, há poucos dias atrás, o Lula, né, foi pagar de machão pro Donald Trump, falou, vem cá, fala mansinho comigo, o negócio não é bem assim não. Mas olha só, parece que agora, a hora que o Lula viu o preço das coisas, a hora que ele viu que o negócio não tá nada fácil para ele e que o tarifaço do Donald Trump pode arrebentar de vez com a vida política do Lula para sempre, ele recuou, falou mansinho com Donald Trump. Brasil. Tarifaço dos Estados Unidos pode prejudicar gravemente a relação comercial. Em um documento enviado aos Estados Unidos, o governo brasileiro afirmou que as tarifas aplicadas pelo presidente Trump podem, abre aspas, comprometer gravemente as relações comerciais entre os países e pede que a Casa Branca, por favor, priorize o diálogo e a cooperação, em vez de impor restrições comerciais unilaterais, né? O documento foi protocolizado no dia 11, mas só agora, né, que ele veio à tona. Ou seja, é impressão minha ou o Lula está com medo do que virá, né, com essas tarifas do Donald Trump? Eu acho que está com medo. Vamos lá, pessoal. O Moraes achou um espinho na cadeira dele, né? Você pode ver que quando ele senta, ele fica incomodado porque tem um espinho lá que vai incomodar muito, chamado Débora Rodrigues. A verdade é que até os jornais progressistas falaram, opa, extrapolou. Esse caso da Débora aí passou dos limites. Até o Joel Pinheiro, lá na Globo News, falou, olha, a impressão que se tem é que tem um abuso aqui. Porque a gente já viu traficante sair pela porta da frente porque tem filho menor. A gente já viu pessoas com altíssima periculosidade serem liberadas durante, né, a prisão preventiva, serem liberadas. A Débora Rodrigues está há 2 anos presa, ficou 1 ano sem denúncia e agora é condenada e tratada como se fosse uma terrorista de altíssima periculosidade. Ninguém engole esse jogo mais. E aí até a Folha escreve. A Débora virou um símbolo espinhoso. Essa matéria é do Hélio Gaspari. Os 14 anos de Débora seguem uma tendência do STF que vem impondo penas leoninas. Leoninas é abusiva, tá? Penas leoninas. A infantaria golpista do 8 de janeiro. É só uma peça nesse jogo todo. O tribunal já condenou 371 pessoas a penas que somam
3.300 anos de cadeia. E 71 já cumpriram penas, né, já cumpriam as penas desde janeiro passado. Ou seja, teve gente que desde o dia 8 de janeiro nunca saiu da cadeia. Seguindo essa métrica, se os militares forem condenados, né, serão condenados a alguns séculos, né, de cadeia. Vamos ser sinceros, ninguém acredita na imparcialidade do STF. Nem mais a mídia progressista que ajudou a colocar o Lula lá dentro e que passou pano para os primeiros avanços e abusos que o STF deu lá atrás, em 2019. A mídia já está caindo na real. As penas são leoninas, o caso Débora virou um símbolo espinhoso e isso vai pesar muito, ainda mais com a fala do Fux. Sem contar a omissão da OAB. A OAB vai se tornar um órgão, né, uma instituição tão em descrédito quanto é a repercussão que a população tem em relação ao STF. Você sabe que saiu uma pesquisa, e aqui não é opinião minha, uma pesquisa que só 17% dos brasileiros acreditam no STF. Pois é, mas muito mais brasileiros acreditavam na OAB. Se a OAB permanecer inerte, vai correr o risco de ter o mesmo caminho. Defesa do coronel, investigado pelo 8 de janeiro, e esse caso aqui, né, o Nine é absurdo, né, alega dificuldade para acessar documentos no STF. OAB, isso pode? Sério? Nenhuma nota? Nada? Pois é. Depois reclama que nós, advogados, né, não nos sentimos representados por vocês. E aí é interessante porque a própria Folha de São Paulo, ela parece que ela mudou, né, o posicionamento dela, está falando, olha, parece que esse negócio aí do Bolsonaro está meio abusivo mesmo. Tanto é que está dando voz aos advogados, dos réus, né? Interessante essa aqui. Folha de São Paulo. Advogado de ex-chefe da Marinha elogiou o voto do Fux e vê até um caminho para a absolvição. A gente mostrou para vocês que o Fux foi o grande, né, vamos dizer assim, a grande estrela daquele show macabro, onde ele, embora tenha votado pela condenação do Bolsonaro, e o que eu julgo muito errado, porque ele falou que quer rever, né, os fatos da PGR, e aí tem um princípio do indúbio pro réu. Ou seja, se ele tinha dúvidas, opa, não denuncio, ok? Mas denunciou. Mas o advogado aqui do Demóstenes Torres, que é um cara assim, a gente não pode nem falar, né, a capacidade do advogado, né? Olha só o que ele disse aqui. Avalia o voto do ministro Fux. Espetacular. Voto de jurista. E que admite uma série de coisas que nós alegamos na defesa. Então acho que o ministro foi bastante sensato e os outros vão ter que apreciar essas questões, né? Eu confio no Supremo. Não há como condenar alguém inocente. Obrigado. Pois é. Levantou muita expectativa, tá? O posicionamento do Fux. Outro ministro, nesse caso aposentado, que chamou muita atenção durante esse período, né, foi o Marco Aurélio de Mello, que ele falou o seguinte, olha, isso aqui que está acontecendo, eu nunca vi isso na minha vida. Olha só. Ministro, pelo andar da carruagem que a gente está conferindo e acompanhando de perto, a celeridade do caso, o senhor entende que será possível a gente ter uma definição disso até o final do ano, até para não invadir um ano que é sabidamente eleitoral em 2026? O ideal é que se concilie o conteúdo das decisões com o tempo, a celeridade dessas decisões. E nós tivemos uma modificação regimental em que se passou a julgar processo-crime no órgão fracionado, na turma. Em 31 anos que eu estive no Supremo, jamais houve julgamento de processo-crime em turma. O julgamento era procedido pelo plenário. Daí a colocação do ministro Luiz Fux, entendendo que o caso deveria estar no plenário e não na turma. Mas, paciência, julga-se hoje processo-crime, passada a pandemia. Durante a pandemia, muito bem, o tribunal não se reunia fisicamente. Julga-se hoje processo-crime até na denominada turma virtual.
o que, para mim, é um descalabro. Ministro. É um descalabro, né? Palavras não são minhas, mas é um descalabro. Para ele, para mim também. E aí, o Hélio Beltrão, ele deu um parecer também. E nesse parecer, ele foi muito límpido ao dizer o seguinte: num abuso como esse, numa situação tão constrangedora como esse julgamento, que não convence ninguém, ou se rasgam os livros de direito, ou se rasgam as sentenças cruéis. Escuta só o que ele falou, mas é insano. A oposição não criou narrativa. Os fatos são o que são. São 497 condenados sem qualquer direito a recurso. Isso é inédito na história do Brasil. Talvez um dos poucos paralelos na história, e com as devidas diferenças sendo observadas, seja pelo grau distinto, também pelas claras distinções sobre o caso político em questão, mas talvez sejam os julgamentos de Moscou, de 36 a 38, quando o Stalin eliminou a oposição bolchevique, Bukharin e outros, por meio de confissões forçadas e procedimentos pré-arranjados. São 497 pessoas condenadas por um tribunal indevido, são pessoas que não tinham foro por prerrogativa de função e que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, 497 condenados sem que os seus advogados pudessem fazer sustentações orais da defesa e que tiveram penas que até vários setores da esquerda consideraram exageradas. A cabeleireira Débora é um bom exemplo. Ela pichou com batom uma estátua, não portava armas, estava lá por vontade própria, pegou 3 anos por depredação do patrimônio tombado. Embora o batom não tenha depredado nada, bastou lavar a estátua no dia seguinte e a estátua não foi danificada. Pegou também quase 2 anos por associação criminosa armada e estava sem arma, eu repito aqui. E pegou mais 10 anos pela sobreposição dos crimes de abolição do Estado Democrático e tentativa de golpe de Estado. É um absurdo. Veja o que disse o advogado Walter Maierovitch no William Vac. Ele afirmou que o Supremo está errando e regredindo. Ele também disse que a pena da cabeleireira é absurda, palavra dele. O Maierovitch não tem nada de bolsonarista, zero, e ele está profundamente incomodado com essas decisões do Supremo. Outro que não pode ser chamado, de oposição é o Aldo Rebelo, quadro histórico comunista, ex-presidente da Câmara. Ele tem dito que é óbvio que o 8 do 1 não foi uma tentativa de golpe, que foi um ato de vandalismo, foi uma revolta, foi uma depredação, mas lá não tinha pessoas organizadas, armadas, com o objetivo de derrubar o poder constituído num domingo, sob a mira de batons. Então, eu não tenho dúvida, Leandro, que um dia isso tudo vai ser revisitado, que as penas, ou várias delas, serão anuladas e até que desculpas serão pedidas. Em primeiro lugar, porque quase tudo que ocorre nesses julgamentos, nos inquéritos, contradiz o que todo advogado aprendeu com os mestres nos livros textos. E também contradiz a jurisprudência, ou seja, ou se rasgam os livros ou se rasgam as sentenças cruéis. Porque se não houver essa revisão futura dessas sentenças, pode até ser pior para o Brasil, porque a injustiça, a crueldade, gera ressentimento, gera reações imprevisíveis, gera um senso de vingança. E o Brasil merece que essa escalada de polarização, amplificada pelo judiciário, no caso dessas centenas de condenados do 8 de janeiro, seja revertida no futuro. Vamos lá. Ele citou aqui o Aldo Rebelo, mas a gente pode fazer uma série de citações. O Walter Maierovitch, que é um advogado, julgo dizer que lá no UOL ele me dá até a entender que é de esquerda, mas odeia o Bolsonaro, amplamente inimigo do Bolsonaro, inimigo assim, desafeto. Pessoa que não gosta do Bolsonaro e não gosta do Lula, tá justo, é papel, é direito dele, Mas aí a gente pode falar também do Aldo Rebelo, que ele citou aqui, e a gente não pode esquecer, tem o Glenn Greenwald. Lembra que o Glenn Greenwald é um cara que ajudou a expor a Lava Jato os abusos que ele argumentava que aconteciam na Lava Jato. E, cara, cá entre nós, a gente tem que admitir que tinha mesmo. Não que o Lula seja inocente, não que o mensalão não aconteceu e nem o petrolão. Agora, quanto a essa questão de golpe, acho fraco esse argumento aí. Tem também o PCO,
né? Pessoal, a galera que junto com o Rui Costa que apoia até grupos mais radicais o possível, mas estão claramente dizendo, olha, isso aqui é um julgamento absurdo. E a gente pode pegar juristas, jornalistas independentes, como o William Vac, que hoje falou em todos os tons, o julgamento do Bolsonaro é um julgamento político. Não tem um quê de jurídico, é totalmente político. Então, assim, não tem o que falar, né? Vamos ser sinceros, né? É algo que, assim, difícil essa narrativa colar, tá certo? E é isso, pessoal. Ó, daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Abraço.